Vamos continuar então, gente. Para quantas pessoas você vai mandar esse vídeo hoje? Pensa numas 5 pessoas aí, tá? No final do vídeo eu vou te lembrar. Nós vamos falar aí da carta 9, nona carta. Não quer dizer que é o nono vídeo, nós estamos aí no quinto ou sexto vídeo. É que eu estou pulando algumas cartas. E não custa lembrar do teor desse livro, que algumas pessoas podem não entender, né, o que está acontecendo, principalmente se você está chegando agora. Esse livro é escrito por um cristão fervoroso, C.S. Lewis, mesmo autor de Crônicas de Nárnia. E o nome do livro é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde ele inventa algumas cartas, mais de 30. Ele cria, são cartas fictícias. E o objetivo dele é tentar mostrar ao mundo como que é a ação do mal no mundo, quais são as táticas do mal para penetrar no mundo. E então ele usa o diabo falando em primeira pessoa, chama Deus de inimigo, chama o ser humano de o seu paciente, tá? Então é um diabo escrevendo a um diabo aprendiz que tem como função tentar uma pessoa, afastar essa pessoa de Deus, que é o paciente, tá? Bom, explicando, estamos explicados, vamos lá. Meu querido Vermelindo, em primeiro lugar, eu sempre pensei que os períodos de baixa da instabilidade humana oferecessem excelentes oportunidades para todas as tentações sensuais, particularmente aquelas relativas ao sexo. Isso poderá surpreendê-lo, pois é claro que há mais energia física e, portanto, mais apetite potencial nos períodos de pico. Mas você deve se lembrar que é nessa hora que as forças de resistência atingem também o seu ponto mais alto. A saúde e o ânimo que você deseja usar na produção da luxúria, ele também vai ter, lamentavelmente, para poder usar com muita facilidade para trabalhar, para o lazer, no pensamento ou na alegria inconsequente. O ataque terá uma chance muito maior de sucesso quando todo o mundo interior de uma pessoa estiver sombrio, frio e vazio. Não sei se vocês entenderam esse trechinho que eu separei. Lembrando que eu leio só trechos das cartas, que eu acho mais interessantes. Ele fala assim, olha, a melhor maneira de você tentar um homem, em especial pelas questões sensuais, sexuais, não é quando ele tá alegre, feliz para ir para as baladas, pegar as menininhas. Não, é quando ele tá mal. É quando ele tá para baixo. Daqui a pouco ele vai falar do álcool também. É quando ele tá para baixo que você tem que pegar ele. Não é quando ele tá animado para ir para festa que ele vai. Tente agora ele para beber. Não que ele não caia na tentação também, cai. Mas é muito mais fácil cair quando ele tá precisando de um remédio para a sua tristeza interior. Aí ele vai usar o sexo como remédio, vai usar a bebida como um remédio. Porque esse ânimo, quando ele está muito bem, fica mais difícil tentar. Por quê? Embora ele esteja com mais libido, mas ele também está com mais ânimo para trabalhar, ele está com mais ânimo para o lazer, está com mais ânimo para pensar, né? Então é isso que ele quis dizer. É muito provável, é muito mais provável que você transforme o seu homem num grande alcoólatra se lhe impuser a bebida como um paliativo para o seu tédio e sua exaustão, do que você encorajá-lo a usar a bebida como meio de parecer um sujeito descolado entre os amigos nas horas de felicidade e de afetuosidade. Já falamos sobre isso, né? Quando lidamos com o prazer em sua forma saudável, normal e satisfatória, estamos, por assim dizer, no campo do inimigo. Gente, vai vir umas frases muito fortes agora. Ele fala que prazer, os prazeres saudáveis, são coisas de Deus. O inimigo é Deus, não pode esquecer disso. Então ele fala assim, olha, cuidado que você está mexendo no campo do inimigo, você está mexendo no campo de Deus, porque Deus é o autor dos prazeres.
Deus é o criador de todos os prazeres. Né? E até fala uma coisa assim, olha, eu sei que nós já ganhamos muitas almas por meio do prazer. Ainda assim, trata-se de uma invenção dele, de Deus, e não nossa. Ele criou os prazeres. Todas as nossas pesquisas até aqui não nos permitiram produzir sequer um deles. Os demônios nunca criaram nenhum prazer. E fala aqui que eles pesquisaram, né? Todas as nossas pesquisas como demônios, não nos permitiram criar um prazer sequer na vida. Nossa, mas então esse pecado do prazer que a gente tanto ouve falar, então os prazeres... Calma, vamos aprofundar aqui. Tudo o que podemos fazer como demônios é encorajar os humanos a desfrutarem dos prazeres que nosso inimigo produziu, mas utilizando de algum modo em níveis proibidos por ele. Então veja, a nossa tática é fazer ele desfrutar dos prazeres que Deus criou, mas em níveis não saudáveis. A fórmula, portanto, é um anseio cada vez maior por uma satisfação cada vez menor. Eu vou dar 2 exemplos. A droga. Por que a pessoa que está no crack, geralmente ela começou ali na maconha, né? Porque a maconha daqui a pouco não deu para a pessoa tanto prazer como ela sentia antes. Ela tentou algo mais forte, vai para a cocaína, não para ter mais prazer. Ela vai para a cocaína para ter o mesmo prazer de antes. Entendeu? E aí a cocaína daqui a pouco passa a dar menos prazer e ela vai para o crack para ter mais prazer? Não. Para ter o mesmo prazer lá da maconha. Com uma droga muito mais... Ele precisa de uma droga muito mais forte para sentir o mesmo prazerzinho da maconha. Essa é a tática do demônio. Então veja que ele fala assim, a fórmula, portanto, é um anseio cada vez maior por uma satisfação cada vez menor. Capturar a alma do homem e não dar nada em troca. Ou seja, o homem ficar capturado pelo prazer, ficar escravo do prazer. Mas o malvado do prazer não vai dar nada em troca para ele. Aliás, vai dar cada vez menos. E é isso exatamente que agrada o coração do nosso pai Satanás. É esse estado de que a pessoa chega de experimentar prazeres fortíssimos e já não sentir mais nada. Aí o demônio está feliz da vida. E os períodos de baixa são a época certa para dar início a esse processo. O primeiro passo é manter o conhecimento fora de sua mente. Mantenha-o longe da cultura, mantenha-o longe da leitura. Outra coisa, deixe-o duvidar da lei da ondulação. A lei da ondulação está no vídeo anterior que nós falamos que os seres humanos naturalmente sobem e descem espiritualmente. Né? Então fala assim, não deixe ele se lembrar que existe uma lei da ondulação, que quando ele está abaixo, ele vai daqui a pouco não estar mais na baixa, ele vai subir. Né? E quando ele está alto, daqui a pouco ele vai descer. Não vai ser para sempre o período de alto espiritual. Não deixe o ser humano se lembrar dessa lei, do sobe e desce. Faça ele achar que a euforia inicial de sua conversão era para ter durado. Que deveria ter se perpetuado para sempre. E que a aridez que ele está sentindo agora é uma condição permanente. Faça ele achar que esse período que ele está passando agora, de tristeza, vai ser para sempre.
e que ele que não deu conta de segurar o fervor inicial. Ele que foi fraco, né? Você poderá proceder de duas formas. Tudo dependerá de o seu homem ser do tipo que se desmotiva fácil, alguém que pode ser tentado ao desespero, ou do tipo que se ilude fácil, que pode ser convencido de que tudo está bem. Existe uma maneira de tentar o pessimista e uma maneira de tentar aquele que é otimista demais, que sempre reduz o tamanho dos problemas. No caso do seu paciente ser do tipo que se desmotiva fácil, tudo será mais fácil nesse caso. Basta mantê-lo longe do caminho de cristãos experientes. Não deixe ele conversar com um cristão experiente, porque cristão experiente sabe que toda fase ruim passa. Ele não pode ouvir nesse momento que aquela fase que ele está passando é só uma fase, ele não pode. Não deixa ninguém que já passou por isso conversar com ele. Ele tem que achar que essa fase de baixa é para sempre, que foi incompetência dele, que ele não conseguiu manter o seu fervor inicial. Depois faça-o desesperadamente trabalhar num projeto de recuperar os seus velhos sentimentos por pura força de vontade. Então o jogo estará ganho. Se for do tipo mais esperançoso, aqueles otimistas demais, o seu trabalho será fazê-lo submeter-se a uma frieza atual de sua alma e se contentar gradualmente com ela, persuadindo a si mesmo de que, no fim das contas, não é tão frio assim. Então, o otimista, quando ele está se sentindo em um período de baixa, ele tem que ter um pensamento otimista. A minha alma está fria, mas não está tão fria assim. Não está tão ruim assim. Né? Em uma semana ou duas, você o deixará em dúvida se aqueles primeiros dias do seu cristianismo não foram talvez um pouco exagerados. Fale com ele sobre a moderação em todas as coisas. Se conseguir levá-lo ao ponto de pensar que a religião é boa só até certo ponto, você sentirá uma enorme satisfação, tendo em vista que uma religião moderada é tão interessante para nós demônios quanto religião nenhuma. É até mais divertido. Gente do céu. Religião moderada, religião com moderação, é tão útil para os demônios como aquele que não tem religião nenhuma. E o demônio fala, é até mais divertido, na verdade. Ai, ai. Outra possibilidade é um ataque direto à fé. Uma vez que você o tenha levado a pensar que o período de baixa é permanente, não seria o caso de você persuadi-lo de que a sua fase religiosa vai passar da mesma forma que todas as outras anteriores? Ou seja, faça-o acreditar que o seu período de pessoa religiosa era só uma fase mesmo. Quando eu vejo esses jovens hoje indo às igrejas, eu me lembro da minha juventude, da minha fase de jovem de igreja. Tempos bons! Estou sorrindo aqui, mas é trágico isso, né? Tratar o período espiritual como uma fase na vida é triste demais, né? Afaste os seus pensamentos de que existe realmente o que é verdadeiro e o que é falso. Não deixe ele acreditar nisso. Ponha na cabeça dele expressões sombrias como foi só uma fase ou já passei por isso. Faça isso e a guerra estará ganha. E assim ele termina a carta. Com carinho, seu tio mal danado.
E aí, quais são as 5 pessoas que você vai mandar esse vídeo? Já pensou o nome delas aí? Então, estamos terminando aqui. Se inscreva no canal. Tudo isso que eu estou pedindo é para que esse trabalho cresça e atinja mais pessoas, tá? Então, o YouTube funciona da seguinte forma: se você curte, se você comenta, se você se inscreve, dá aí o seu like, esse vídeo ele é mostrado para mais pessoas. Então, por favor, faça isso, tá? E pense aí nas 5 pessoas que você vai mandar esse vídeo agora. E vejo vocês na próxima carta do Diabo ao seu aprendiz. Tchau.